bem-vindos. Eu sou a Maria Luísa Calcanhoto, diretora do Departamento de Biblioteca e Publicações. O Instituto Bion, através da sua atividade de publicação, tem a grande satisfação de trazer para essa noite os convidados Abraão Slavutsky, médico, psicanalista, formação em Buenos Aires e escritor, e Edson Luiz André de Souza, psicanalista, membro da APOA, doutorado e pós-doutorado pela Universidade de Paris, foi professor titular do Instituto de Psicologia da URGS. Dois amigos celebram a amizade com um livro escrito a quatro mãos, Imaginar o Amanhã, da editora de Adorim. Então, antes de passar a palavra aos convidados, eu passo a palavra ao colega Rafael Braz. Boa noite a todas e todos aqui conosco. Meu nome é Rafael, sou do Instituto Bion e eu quero, em primeiro lugar, agradecer as presenças do Abrão e do Edson por terem aceitado o nosso convite. Primeiro, naquela reunião científica lá de agosto, onde o Abrão já comentou sobre o livro e a Magda, na oportunidade, já comentou, né, sobre a gente fazer essa atividade. E depois, no contato que eu tive contigo, né, Abrão, e contigo, Edson, também, pela receptividade. E é uma alegria, assim, a gente poder hoje aqui trazer, né, as presenças de vocês para a gente conversar sobre esse livro, um livro incrível, assim, que foi meu companheiro, assim, a leitura ao longo do mês de novembro. Eu comecei ele na primeira semana de novembro e terminei de ler ontem o livro, assim. Eu me lembro que conversava com o Abrão e o Abrão dizia assim: nós vamos, mas tem que ter conversa, tem que ter leitura e discussão do livro, né? E aí eu estava lendo e lembrava disso, troquei algumas mensagens com o Edson nesse período também. E é um livro, assim, um livro necessário nos tempos que a gente vive, e eu preciso dizer para vocês que, ao longo da leitura, especialmente né, nos primeiros capítulos, quando vocês trazem toda a questão do registro, do testemunho, né, do respeito à singularidade, das cinzas, das memórias, e toda a questão das caixas pretas, e todo esse percorrido, me recordou muito as veias abertas da América Latina, do Galeano, e pensando como as veias abertas dos nossos tempos, né, do Brasil, não só na pandemia, mas antes também. Então, é incrível, assim, como desde a singularidade, pensando a clínica psicanalítica, quando vocês falam em não homogeneizar o sofrimento, e também, né, como esse farol que traz aí na capa da Alice, que muitas vezes me fez pensar e brincar em pensamento com a questão do título do livro, né? Que o título do livro é Imaginar o Amanhã, e por vezes me vinha à mente Iluminar o Amanhã, porque o livro de vocês é um verdadeiro farol, assim, que ilumina o amanhã. Então, o Abrão tinha caído, agora voltou. E, enfim, e nesses tempos que a gente vive é fundamental, né? Imaginar o amanhã e iluminar o amanhã, combatendo os apagamentos do tempo que a gente vive. O livro de vocês, eu acho que é um disparador, né? De muitas dessas questões e desses pensamentos. Então, depois a gente conversa mais, mas fundamentalmente e afetuosamente agradecer as presenças de vocês. Para passar a palavra, então, Abrão, por gentileza. Eu não saí, né? Essa coisa técnica aí do computador aí, mas já estou de volta. Bom, vocês sabem que é uma alegria estar aqui, né? Ou seja, a instituição Bion, eu venho dizendo para vocês, em função da sonoridade de Bion, eu sempre associei, assim, tenho dito para vocês, a uma coisa boa, né? Bion bom, que é um espaço, né, de pensamento, é um espaço de liberdade, é um espaço também que existe todo um clima muito afetivo, né, que eu percebo por parte de todos vocês, de todas vocês. E o que eu queria trazer para vocês, assim, como nós temos praticamente 3 lives, uma atrás da outra,
a gente vai procurando também trazer outras questões, tem tantas questões, né? Mas uma questão que me parece interessante nós debater, que está presente no livro de diferentes formas, e está presente na vida de todos nós, e está presente na vida dos pacientes, está presente na vida do mundo e mais intensamente do povo brasileiro, que é a questão do trauma, né? O trauma é uma palavra assim até meio chocante, um trauma, né? Mas todo ser humano vive seus traumas, né? Que é uma dificuldade que a gente tem frente a situações que produzem tanto estímulo psíquico que o aparelho psíquico de cada um, né, a realidade psíquica de cada um, não consegue dar conta de tanta excitação, né, e dessa intensidade. E cada um vai reagindo, né, como é que essas situações tocam a cada um, né? Por exemplo, a própria pandemia, ela nos toca de forma diferente a cada um, né? Ela não toca igual. E toca a cada paciente também de uma forma diferente, porque tem que ver com a realidade psíquica individual, né, de cada ser humano, né? Numa mesma família, esse trauma, né, da pandemia, né? Por outro lado, esse outro trauma que nós vivemos, que é a realidade social, quer dizer, a pandemia ela acontece numa determinada realidade social, em um país. Houve algum problema. Luísa, eu acho que tu podia pedir ou fechar todos os microfones e deixar só o do Abrão. Acho que agora fecharam. Agora ficou, né, um eco, né? Bom, então, assim, para dizer isso para vocês, né? Essa questão dessa violência, dessa violência, por um lado, desse vírus, né, do Covid, né, que é uma violência, porque é uma ameaça, né, que a gente vive ameaçado. Por exemplo, nós estamos aqui, não estamos presencial em função dessa situação, a questão da máscara, a questão do distanciamento, enfim, tudo isso que está se vivendo há quase 2 anos, né? Quer dizer, faltam 2, 3 meses para completar 2 anos, e toda essa realidade que a gente vive, que é uma realidade também traumática, independente da pandemia. Então, o livro começou a ser planejado e pensado antes da pandemia. Aí a gente atravessa a pandemia e a gente vai escrevendo sobre a pandemia. Então, eu acho que o segundo capítulo do livro, né, Edson, não me lembro se segundo, terceiro, o título vários trabalhos mais específicos sobre a pandemia. É o segundo, Abrão. É o segundo capítulo, né? O primeiro, nós decidimos botar assim 2 trabalhos mais extensos, um sobre o deserto do Edson e outro sobre os labirintos, sobre uma forma de pensar a vida, né? Mas então, assim, a contribuição que eu queria dar para iniciar é esse efeito traumático e esse efeito que teve, aí a gente não trabalhou especificamente, a questão do atendimento por celular, por exemplo, que é um outro aspecto também, né? Ou seja, quem que imaginaria a psicanálise, né, tendo que ser levado durante essa transição toda através do celular? Mas tem sentido, né? Porque a questão básica aí é que nós não poderíamos dizer não, sem divã, quer dizer, seria muita loucura da nossa parte, não, sem divã a gente não vai atender, enfim, ou seja, né? E, bom, uma das questões tem que ver com o alívio do sofrimento, tanto da gente como dos analisandos, né? Mas, enfim, são algumas das coisas para abertura, né, de conversa.
Obrigado, Abrão. E, enfim, acho que dando sequência, Edson, por gentileza, aí, trazer para nós algumas contribuições aí. Muito bem, então, boa noite a todas, todos. E também é uma grande alegria estarmos aqui juntos, né? E eu também tenho esse afeto, né, pelo Instituto Bion, né? Já estive lá, acho que 2 vezes, né? As atividades sempre muito inspiradas e inspiradoras, né? Acho que vocês têm todo um trabalho do que eu conheço, uma relação muito próxima, assim. Eu acho que tem a ver muito com o trabalho do Bion também, né? Que tem a ver com a criação, né? Com a imaginação, né? Como poder estarmos sempre inventando e reinventando, né? A nossa vida como fundamento, mas também a nossa prática. Mas, enfim, também umas primeiras palavras, a gente também está aqui numa conversa que a gente quer ter, assim, no sentido de escutá-los, né? E depois poder, claro, né, seguir a conversa a partir das reverberações do que a gente já disse escrevendo. A gente já disse muita coisa escrevendo, mas eu começaria primeiro falando, né, do quanto que esse trabalho ele é fruto de uma amizade de 40 anos, né, minha do Abrão, e isso acho que é super importante como uma marca assim desse trabalho, né, que é uma parceria de certa forma inédita, né? Nós já fizemos muitas parcerias, eu e o Abrão, né? Já organizamos livros juntos, mais de um, né? O primeiro lá em 96, 100 anos da psicanálise, História Clínica e Perspectivas, né? Por 96, né? Então, é um tempinho, né? 25 anos. Mas conheço o Abrão desde minha época de estudante, e quando ele voltava lá da Argentina, e fui convidado para um colóquio, um seminário que, enquanto estudante, organizamos no IPA, né? Do Alternativas no Espaço Psi, em 81. Né? E temos até um registro publicado desse seminário, que marcou uma época, né? A gente conseguiu reunir quase 600 pessoas no IPA, né? Trazendo o Hélio Pellegrino, né? E o Joel Birman, naquela época, discutindo as questões da psiquiatria alternativa. E o Abrão era uma figura super importante naquela época, justamente porque ele trazia toda uma discussão, né? Chegando em uma temporada longa na Argentina, em Buenos Aires, dessas relações entre psicanálise e política, né? Ou seja, de que medida o nosso trabalho também tem um compromisso não só de escutar o sofrimento, né, dos nossos pacientes, mas escutar o mundo, né, escutar o sofrimento coletivo. Um pouco nessa perspectiva já freudiana de que se a gente não se conecta, né, com as fantasias e os traumas, né, que o Abrão falou na palavra de uma época, é impossível escutar um sujeito, né? Ou seja, um pouco nessa conexão. Mas um pouco isso para contar dessa história tecida lá desde os anos 80, depois organizamos esse livro, depois organizamos um que chama A Invenção da Vida, Arte e Psicanálise, que é um livro que eu acho que alguns de vocês conhecem, né? Inclusive, né, Rafael, até conversei contigo sobre isso, que interessasse lá por um dos textos, né, do Altiar, que é um texto maravilhoso, uma entrevista que ele faz nesse livro, A Invenção da Vida, Arte e Psicanálise. Então, ele faz 20 anos, né? Enfim, a Abrão já organizou outros livros que eu participei, eu já organizei outros que ele participou, mas nunca tínhamos escrito juntos, né? Então, é um pouco, acho que esse espírito de uma conversa que nós resolvemos ampliar a roda, né? Então, são 2 amigos que conversam, ampliando a roda e compartilhar essa conversa num tempo em que, mais do que nunca, se fez urgente conversar, né? Por toda essa dimensão traumática, né? Desesperadora, inimaginável, né? Que estamos vivendo no Brasil, e, ao mesmo tempo, muito silêncio, né? Muito engasgo, né? Muito essa sensação do que dizer. É um pouco esse desafio, né? Quando nos lidamos com essa questão do trauma,
entre esse imperativo de dizer, né, de marcar uma posição, e às vezes essa impossibilidade de dizer pelo excesso. É um pouco uma conversa complexa, né? Tem muita gente que nos diz, né, que começa a ler o livro com essa imagem, né, Imaginar o Amanhã, do Farol, e se engasga em alguns textos porque, enfim, é muita dor, é muito sofrimento também, né, muita tragédia, mas que tenta, de alguma maneira, colocar ali imagem, palavra, nesse vazio, né? Então, acho que é um pouco também esse espírito. E como o Rafael ali usou, eu queria também só trazer mais essa imagem para o início de conversa, que eu achei muito bacana, Iluminar o Amanhã. Eu vou resgatar essa ideia, fazendo essa relação com as veias abertas da América Latina, achei muito preciso, assim, Rafael, essa tua conexão, porque se trata, assim, de uma ferida aberta, sabe? Nós estamos diante de uma hemorragia absurda, né? Cotidianamente, que não terminou, que continua, um pouco angustiados, todos nós, com o que está por vir, né? Que não temos nenhuma garantia do que está por vir, mas justamente de poder pensar que, para usar essa imagem do farol, que o farol, ao mesmo tempo em que ele traz alguma luz para o que está distante, ele, em torno de si, ele está no escuro, né? A escuridão no pé do farol. Essa, aliás, é uma imagem que o Ernst Bloch, que é um dos grandes autores da utopia do século XX, escreveu uma obra imensa, mas entre elas uma trilogia fundamental para pensar o tema das utopias, chama Princípio e Esperança. Ele enfatiza muito essa ideia, inclusive uma frase dele, de que não existe luz no pé do farol. Então, eu queria enfatizar que é desde esse lugar de uma certa escuridão que a gente se lança, né? Não só nós, autores, mas imagino que muitos de nós aqui no nosso trabalho, que não é nenhuma pretensão de saber qual é a luz e onde que está a luz, né? Que justamente isso nos coloca numa certa posição que a gente vê na política dos totalitarismos, das certezas, das imposições, dos imperativos e das violências, né? Quando alguém tenta impor a sua luz, a sua verdade para o outro, né? A força. Então, eu acho que esse princípio de que o nosso trabalho, a nossa aposta é apontar esses pontos de escuridão e nos colocarmos dentro dele, né, trazendo as nossas dúvidas e, de alguma maneira, tentar, né, eu acho que o livro tenta fazer isso em vários momentos, resgatar o que eu chamaria algumas experiências bem-sucedidas, sabe? No sentido também de uma travessia do trágico. A gente aponta o trágico, mas aponta algumas superações, né, dessa história. E eu vou trazer uma delas. Então, tem vários personagens, quem lê o livro sabe, né? Eu falo, por exemplo, o Abrão traz muitas referências literárias, situações incríveis, né, com criança, com situações de guerra, né, tentando mostrar a força da criação e às vezes, de um ato, de um gesto que faz toda a diferença numa situação traumática. E eu trago também alguns personagens, né? Eu tenho um texto sobre a Estamira, por exemplo, né? Que é essa catadora incrível, né? E tem um filme maravilhoso sobre ela, a Estamira, que eu super recomendo para quem não viu ainda, disponível no YouTube. Ou seja, essa mulher que no meio do lixão reconstrói o mundo e nos oferece um pensamento sobre o mundo. Luiz Guides, que é um interno do Hospital São Pedro, né, que ficou a vida inteira. Então, tem um texto também sobre ele, né, um pouco essas vidas ali esquecidas e que, de alguma maneira, silenciadas ou silenciosas e nos trazem ali uma certa potência de criação. Tem um trabalho artístico incrível do nível de um bispo do Rosário, mas ainda desconhecido, né? E um outro que aí eu vou finalizar com isso, um poeta que me ocorreu agora, viu, Rafael, em função do teu comentário inicial do Iluminar Amanhã, que é um poeta japonês que se chama Sankichi Toji, que escreve um poema depois da bomba de Hiroshima.
Tá? Num dos textos aqui chama Agulhas para Desativar Bombas. E até a citação que eu coloco inicial dele é: como poderia esquecer esse flash de luz? Eu peguei isso como epígrafe do texto, ou seja, essa luz que remete também ali a uma destruição, né? Ou seja, a luz não é necessariamente só uma saída. Então, eu só vou ler o poema e eu fico por aqui, tá? Um pouco uma contribuição poética do que é o relato, como que é possível, né, colocar palavras e escrever um poema e resgatar uma dimensão da esperança e do sonho depois para usar uma palavra que o Abrão gosta muito, de uma devastação absurda, né, como essa da bomba de Hiroshima, e tem tantas outras que nós tivemos recentemente a experiência, né, a vivência dos campos, e agora, enfim, do que está passando no Brasil, que também é uma devastação. Então, ele escreve o seguinte: o poema se chama Manhã. Eles sonham. Um trabalhador sonha, baixando a picareta. O suor transformado em cicatrizes pelo clarão. Uma esposa sonha, dobrada sobre a máquina de costura, entre o odor doentio da sua pele aberta. Uma empregada de bilheteria sonha, as suas cicatrizes escondidas, como pinças de caranguejo nos 2 braços. Um vendedor de fósforos sonha, com pedaços de vidro partido cravados no pescoço. Eles sonham que bandeiras festivas tremulem à sombra das árvores onde os trabalhadores repousam, e as lendas de Hiroshima são contadas por lábios suaves. Eles sonham que esses suínos, como forma de homem, que não sabem como utilizar o poder do centro da terra, senão para a carnificina, apenas sobrevivam em livros ilustrados para as crianças. Que a energia de 10 milhões de cavalos vapor por grama, 1000 vezes mais forte que um poderoso explosivo, passe do átomo para as mãos do povo. Que a colheita rica da ciência seja levada em paz ao povo, como cachos de uvas suculentas, úmidas de orvalho, apanhadas ao amanhecer. Então é isso, eu trago esse poema um pouco como muito a ver com o ar dos nossos tempos, né? O que a gente também pode dizer, tem a dizer, está dizendo, vai ter que dizer sobre tudo o que nós estamos atravessando, né? Eu acho que o nosso livro não é só tem essa pretensão de dizer isso, mas de convidar a que se possa, nós juntos, dizermos isso, né? Continuarmos dizendo isso. Então, muito obrigado pelo convite, pela conversa. E agora a gente quer ouvir um pouquinho, né? Eu acho que a partir aí das revelações, dos comentários, das perguntas, de algum texto, né? A gente pode ir puxando o fio aí, levado por vocês, né? Nós não preparamos nada, então acho que vai ser fruto aí da nossa conversa. Claro, Edson, obrigado a ti e ao Abrão pelas falas iniciais, assim, e incrível, Edson, quando tu fala sobre essa questão da leitura do livro, do impacto, né, que algumas pessoas têm te trazido, e esse texto que tu lê é justamente o texto que mais me impactou na minha leitura, assim, foi o texto onde eu me lembro, assim, né, que eu precisei parar e retomar a leitura, porque é muito impactante, né, essa experiência de Hiroshima. E, enfim, acho que agora sim, para circular, né, a fala, a Renata Lisboa mandou mensagem aqui pedindo a fala também, então, Rê, contigo. Então, boa noite a todas e todos. Vocês me escutam bem? Sim? Tá. É uma alegria, enfim, estar aqui no Instituto Bion, nesse espaço tão potente que é a publicação, né? Uma alegria estar com vocês, Edson, Abrão e todos que estão aqui presentes. E muitos talvez não saibam, né? Mas eu sei o quanto tu e o Abrão valorizam a escrita e eu, enfim, tomei a liberdade de fazer uns rabiscos a partir da leitura do livro
E eu vou, então, pedir licença a vocês para ler. Se eu me alongar, vocês me cortem, me avisam. Se eu estiver indo demais no tempo, eu vou tentar ser breve, mas eu soltei a minha imaginação, né? Por nós não precisa ser breve, viu, Renata? Eu tenho todo o tempo do mundo. Quero te ouvir. Exatamente. Então, vamos lá, então. Queridos Edson e Abrão, que alegria vivermos esse momento juntos. Rabisquei algumas coisas como ressonância e como vontade de conversa. Há alguns anos, houve um evento promovido pela Livraria Cultura e tu, Edson, lá disse algo importante. Aquilo que diz da gente faz mais sentido. Esse livro, Imaginar o Amanhã, é algo que diz de vocês, que diz de mim, que diz da gente enquanto coletividade, enquanto subjetividade coletiva. Me inspirei em 5 palavras que reverberaram, 5 palavras que são imagens. São elas: risos, irradiação, tempestade, metamorfose, compaixão. Como adoro um papo, convidei o escritor Elias Canetti, um judeu de nacionalidade búlgara e britânica, que escrevia em alemão, para chegar na conversa. Escolhi o texto, O Ofício do Poeta, porque penso que ele dialoga muito bem com o Imaginar o Amanhã que vocês escreveram. Vamos às palavras primeiro. Quando eu fecho os olhos e penso em vocês dois, eu penso em risos e sorrisos. A amizade de vocês produz risos, abre caminhos, ilumina e aquece. Ela possibilita que a gente viva uma experiência de aproximação, de intimidade, de confiança. No texto do Canetti, ele se pergunta se um poeta seria capaz de deter a guerra. E considera isso um despropósito no início. Depois, as coisas vão se invertendo. Mas nessa construção, ele fala no poder de irradiação de Ulisses. Irradiar, segundo o dicionário Wise, significa emitir luz, calor, em sentido centrífugo. Propagar e espalhar, no sentido figurado, significa manifestar ou manifestar-se, de forma viva, tornar algo muito conhecido. E esse livro é isso para mim. Ele irradia muitas coisas e torna possível aos pensadores pensar os seus pensamentos, como o Bion nos ensinou. Possibilita que a gente aprenda muito com essa experiência da leitura. Quando uma obra nos possibilita entrar em contato com uma experiência criativa, estamos no campo da transicionalidade. O Winnicott nos possibilita compreender melhor essa experiência que vivemos juntos a partir da ideia de criação, que é capaz de nos subjetivar, de sermos e nos tornarmos sujeitos da cultura, através desse espaço potencial, dessa terceira zona da experiência, em que não há disputa. E eu gosto muito disso. Porque os objetos não pertencem a ninguém. Eles estão sendo criados junto. Vocês criaram algo juntos e nós, leitores, podemos fruir dessa experiência estética e ética, onde não há disputa, porque há espaço para o convívio das diferenças. Infelizmente, no país que vivemos, onde o fascismo está instalado, resistir é enfrentar as zonas de tempestade. E aí surge o Paulo Endo, na conversa, outro amigo de vocês, e que fala tão bem disso ao mencionar as políticas da amizade, sugerindo aos leitores que visitem o livro Políticas da Inimizade, do grande Achille Mbembe. Recupero aqui uma breve passagem do texto de Endo, que prefacia o livro de vocês e que me encanta em profundidade. Em meio às tempestades, constatamos que algumas e alguns nos são essenciais em tempos de crise,
São aqueles e aquelas com os quais, as quais imaginamos o amanhã, nutridos pelo espírito solidário que aparece nas horas escuras. É também nas horas escuras que temos chance de viver as metamorfoses. E Canetti fala disso em seu texto, ao afirmar que os poetas são os guardiões das metamorfoses. Eles têm esse dom de continuar a exercitar o dom da metamorfose, apesar de tudo. Ele então diz que essa seria a verdadeira tarefa dos poetas, manter aberta as vias de acesso entre os homens. Esse livro é uma oportunidade, uma abertura aos leitores de realizarem essa experiência que propicia que a metamorfose se instaure. E ela se instaura quando criamos mais e mais espaços dentro de nós, como nos diz Canetti. Difícil escolher qual capítulo do livro toca mais, qual ensaio ou crônica nos faz pensar mais profundamente. Mas certamente o capítulo Ler as Cinzas, Trauma, Memória e Esperança nos aproxima do farol. E desses dois faroleiros que nos apontam uma direção que pode nos distanciar do horror e nos encaminhar à esperança. A referência à escritora Susan Sontag e de sua obra Diante da Dor dos Outros é cirúrgica e curativa, quando ela assegura que a indiferença é uma fraqueza moral. Imaginar o amanhã juntos é se compadecer do país em chamas e do desamparo do seu povo. Estamos diante da compaixão, a aridez e escassez do nosso tempo, essa região desértica que se tornou o Brasil, um lugar para morrer, traz consigo alienação e anestesia. Mas como afirma o rapper Mano Brown, alguém vai ter que mexer nisso aí. E eu quero recomendar a vocês o último episódio, ou penúltimo, do podcast Mano a Mano, em que ele entrevista o Wagner Moura, que está imperdível. Através desse escrito, vocês nos ajudam a mexer nisso aí e nos convocam a essa mexida, a esse movimento que institui vida, arte, resistência, luta. Precisamos recolher as cinzas para lê-las. Sem cinzas não há texto, né, Edson? Eu teria muito mais a dizer, mas termino com uma inspiração tocante, que foi a experiência recente que vivi na 34ª Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera, cujo título é inspirado num verso do poeta amazonense Tiago de Mello. Faz escuro, mas eu canto. Na seção Objetos do Museu Nacional, que pegou fogo em 2018 e teve muitas de suas obras destruídas pelo fogo da negligência, há elementos que, postos em relação, se transformam em arte. Cito aqui a descrição inicial do enunciado da curadoria. O primeiro desse elemento, é uma rocha que, com o calor do incêndio, se transformou de ametista, uma variedade violeta do quartzo, em citrino, variedade amarela de quartzo. Trata-se de um processo demorado, o que atesta que a temperatura do museu deve ter ficado ao redor de 450 graus Celsius, por várias horas. Ao absorver indelevelmente o calor, a rocha se tornou um indício e sua cor uma testemunha do que aconteceu. Transformou-se, mas é a mesma rocha. Continua sendo a mesma rocha porque soube se transformar.
Vou parar aqui pelo tempo. Quem quiser saber do segundo e do terceiro elementos, visite a página da Bienal, 34ª Bienal de São Paulo, exposições, objetos do Museu Nacional, lá vocês vão encontrar isso. Edson e Abrão, muito obrigada por esse livro, que faz expandir a vida psíquica e coletiva, nos trazendo a possibilidade de imaginar o amanhã. Obrigada por tudo que vocês têm feito como cidadãos e como psicanalistas, que tanto contribuem para a história do movimento psicanalítico de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, em especial. E por vocês continuarem os mesmos, porque nos mostram o quanto souberam se transformar juntos. Como escreve Paulo Endo, mudar o mundo é atributo daqueles que contemplam o universo. Por isso, uma das hipóteses etimológicas da palavra considerar vem da raiz latina das palavras considus, junto, estrela. Siderar junto é pensar com o universo. Faz escuro, mas a gente canta. Que lindo, Renata. Puxa, obrigado. Muita palavra. Muita coisa poderia ser dita, né? Mas vamos ficar escutando, né? Depois a gente vai poder comentar, né? Porque a Renata traz muitas coisas interessantes. Mas o Edson falou sobre a questão de reverberar, né? Quer dizer, a ressonância, né? Da leitura. E não importa se leu 2, 3, 5, 10 ou todo o livro, né? Mas, enfim, o que... Ainda, claro, é pouco tempo, né? O livro foi recém-lançado, né? Não é fácil no meio dessa... fazer o que o Rafael fez, que terminou, começou e terminou, porque seguiu obedientemente o meu pedido, né, Rafael? E o fio do labirinto, né, Abrão? De um labirinto para o outro, como tu traz ali. A gente sai de um e vai para outro, e o livro vai dando pistas, né, para a gente criar os nossos próprios caminhos, assim, iluminando, né, e imaginando, como eu estava comentando antes. O texto, eu também vou deixar para comentar depois, mas só para, enfim, nessa emoção, é um texto de radiação, né, Renata? Assim, muito com essas palavras, né? Riso, radiação, tempestade, metamorfose e compaixão. É uma irradiação que dá sentido ao que a gente fez. Né? Primeiro, os escritos sobre o livro, né, e eu teres colocado isso por escrito, nos devolve um pouquinho, sabe, dessa, vamos dizer assim, desses flashes aí de luz que a gente lançou, não sabe exatamente para onde, né, mas muito, muito bacana. E tu traz outros elementos, mas eu também estou me contendo, e querendo muito também dizer mais logo também, esperar um pouquinho, né, para anotei aqui para depois poder conversar contigo, tá? Mas desde já, assim, muito, muito, muito obrigado por esse Vou ficar aberto para quem quiser também comentar, quem quiser perguntar, contribuir. Eu queria falar uma coisa. Apareci aqui de repente. Sim, Júlia, pode. Oi, Júlia. Seja à vontade. Tudo bem? Oi, Júlio. Tudo bom? Estão me ouvindo? Sim. Muito bem.
Tá me ouvindo bem, obrigado. Bom, eu não sei, eu acho que sim, vamos ver, né? Não, na verdade, assim, eu queria comentar, já não era... Eu vou ser sincero com vocês, eu cheguei agora, tá? Estava trabalhando até agora, então eu consegui entrar agora e tinha que mais falar com as pessoas da família, conversar, então só consegui chegar agora, né? Mas eu queria só dar o meu depoimento sobre o livro, assim, porque, primeiro, é um livro muito importante, porque é um livro documento, é um livro que retrata uma inquietação do pensamento, da emoção, da indignação, do afeto que suscitou todos esses 2 anos, esses anos de pandemia e principalmente esses anos desse governo louco que está sobre nós, né? Então, assim, botou em contato, esse livro nos bota em contato com uma sensibilidade muito sutil, muito aguda e muito radical e absolutamente urgente. Eu não enxergo, a surpresa do livro é que eu li um livro que ele fala em cima do momento sobre uma coisa que vai ficar para as pessoas refletirem no futuro. É um livro, parece que escrito para ser lido amanhã, depois, daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos. Porque é um livro que, ao mesmo tempo, ele é um retrato radical do afeto, da emoção, também é um livro de história, da história da humanidade, não falo nem de história do Brasil, é da história da humanidade, né? E que isso é muito importante, né? A ideia que aparece várias vezes da testemunha e tal, esse documento é uma testemunha que a humanidade ela está resistindo e que ela precisa resistir, porque o que a gente conquistou enquanto humano não é uma conquista permanente, não é uma conquista perene. É uma eterna luta para continuar humano. E a gente vê em situações relatadas no livro como a humanidade pode se perder assim, ó. A gente nem quando viu já não é mais. É impressionante isso. Então, eu acho uma eterna gratidão, assim, porque eu acho que o livro é muito bonito, muito importante e muito falando com a gente amanhã. É isso, queridos. Bom, Júlio, tu vai sair, não, né? Não, porque tu foi para trás, aqui eu disse, não, fica aí, pô, pelo menos para escutar. Chegou correndo e por aí, não sei se jantou e tal, mas, bom, deixa eu te dizer uma coisa. Essa amizade, né, que o Edson falou, o Júlio, quando o Edson começou a falar, ele falou da amizade entre ele e eu, que tem 40 anos. Bom, também a amizade que me une ao Júlio e o Júlio também com o Edson e tal, já tem muito tempo, né? E quando, há 11 anos atrás, eu convidei o Edson para a gente fazer alguma coisa diferente sobre arte e psicanálise, logo disse para o Edson, o Júlio tem que entrar. Aí nós trabalhamos nós três. Foi um trabalho inesquecível. As primeiras 4 o título era 5 propostas para não se adaptar à vida como ela é. E a frase criar é não se adaptar à vida como ela é do Vali Salomão, um poeta. E aí então reunimos nós três. E a grande noite das 5 foi a última noite que o Júlio inventou toda ela. Eu não sei, a Renata, tu estava nesse dia? Eu estava e foi... a testemunha. Eu sou a testemunha e foi simplesmente inesquecível aquele Teatro Renascença, saudoso Teatro Renascença pulsante.
E foi uma noite inesquecível naquele saudoso e maravilhoso Festival de Inverno, na época em que a Secretaria Municipal de Cultura dessa cidade era extraordinária e promovia coisas maravilhosas. Bom, eu quero felicitar a Renata, porque não é fácil, né? Quando a gente encontra uma testemunha, né, Júlio e Edson, daquela noite, a gente, porra, mas então, tem testemunha! Vocês sabem que aquela noite está toda ela gravada, aliás, todas as noites estão gravadas, né? Mas essa noite em especial foi uma coisa sensacional, onde a arte e a psicanálise conviveram com uma alegria, com uma emoção, com entusiasmo, e o Júlio fez tudo de surpresa para nós. O Edson e eu não sabíamos o que ia acontecer, isso aí fazia parte do jogo, e o Edson disse para mim, Abrão, o que tu acha? Eu disse, vamos atrás do Júlio. Ele vai criar e nós vamos atrás, e vamos, ele que vai nos dar as consignas e tal. A gente não sabia nada do que ia acontecer, mas ele era o dramaturgo, era o diretor, era o ator, e, bom, o Edson e eu participamos muito bem, eu acho que foi uma coisa muito legal. E, bom, então, isso que tu falasse, Júlio, juntando com o que tu, Renata, também acaba de falar, eu acho que tanto o Edson como a mim nos deixa profundamente emocionados. Ou seja, a gente, Edson, eu não sei como é que tu te considera, eu não me considero um artista, mas eu posso imaginar o que sente um artista, né, quando faz uma poesia e repercute, ou quando faz uma obra de teatro e repercute ali no momento, né? Enfim, essa coisa da irradiação e como a gente pode fazer uma coisa que nos toca. Eu queria trazer eu propus para o Edson que o primeiro texto que abrisse o livro fosse o dele, sobre deserto. E o texto seguinte ia ser o meu, sobre labirinto, e eu deixei para o terceiro lugar o labirinto e botei em primeiro lugar, meu primeiro texto, um título, Devastação. E eu comecei a escrever sobre a Rua Caju. A Rua Caju tem um centro espírita que, quando eu vim morar aqui em Petrópolis, agora eu estou morando aqui de novo, tinha 2 caixas de correspondência numa casinha verde, muito simpática, que eu sempre passava na frente dela para vir para minha casa, por causa da parada de ônibus e tal. E tinha uma caixa de correspondência para os vivos e uma caixa de correspondência para os mortos. A caixa de correspondência para os vivos não me chamava a atenção, porque, bom, caixa de correspondência, a gente escrevia a carta, ia lá no correio e botava, né? Agora, a caixa de correspondência para os mortos eu achava muito interessante. Botar uma carta para um morto eu achava um ato assim emocionante. E sempre ficou isso na minha cabeça. Uma vez eu escrevi uma carta para uma morta, mas não mandei. No caso concreto, foi a minha avó, que já tinha passado, sei lá, 20 anos da morte dela, e aí me ocorreu escrever uma carta contando a minha vida, o que tinha acontecido nesses 20 anos. Foi uma carta sensacional, eu não tenho mais ela, eu chorei, durante a escrita da carta eu chorei, e aí eu comecei a escrever e decidi escrever uma carta para um morto, mas publicar no livro. E eu escrevi uma carta ao Marechal Cândido Mariana da Silva Rondon. E eu vou ler para vocês, porque, para mim, isso terminou, essa devastação. O título do livro é assim, né? Ele botou um título, Ensaios e Crônicas. Então, definir o que é crônica, o que não é sempre uma discussão, que também não interessa tanto. Mas eu acho que essa devastação tem um aspecto de crônica. E não foi uma coisa que eu planejei. E essa carta para o Rondon tem que ver com o impacto que é a devastação da floresta amazônica, mas também não só da floresta amazônica, né? A devastação
desse terror, né, que é tudo que aconteceu com a saúde, o que vem acontecendo com a educação, etc., etc., e com todo o Brasil. Então, eu escrevi Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Desde criança, Marechal, escuto seu nome e vi suas fotos na Amazônia com os índios. Li sobre o seu apoio à criação do Parque Nacional do Xingu e da sua defesa aos índios e à natureza. A partir das fotos e do que as professoras de História do Brasil ensinaram, nunca tive dúvidas de que as Forças Armadas também protegem os índios e a Amazônia. Mas não é que agora, Marechal Rondon, há fotos de uma destruição acelerada da natureza. Calcula-se em 1 bilhão de árvores cortadas na Amazônia no último ano, considerando 1.500 árvores por hectare. A floresta perdeu 7.900 quilômetros quadrados por causa do desmatamento ilegal. Foram 987 mil campos de futebol, ou então 5 vezes a cidade de São Paulo. Será verdade que o atual governo está destruindo boa parte da Amazônia e permitindo que os índios sejam assassinados? Marechal Rondon, será que poderia conversar com seus colegas, conversar com a silenciosa justiça brasileira e com a grande mídia para protegerem a Amazônia como o Marechal fez? Não quero incomodar o seu justo descanso, mas sua presença está fazendo falta. Obrigado pela atenção. Essa carta é uma coisa que, evidentemente, me ocorreu na hora que eu estou escrevendo sobre a devastação, e me ocorreu esse personagem, que é um personagem que, no início da minha adolescência, ele já ocupava o meu imaginário, né? Um marechal que um dia recebeu uma flecha no braço, que eu não contei isso na carta, e, em vez de dar um tiro no índio que atirou o flechaço, ele entendeu que ele estava invadindo o território do índio e que a reação do índio foi uma reação de angústia, de defesa contra essa invasão. E ele não contra-atacou o índio e matou o índio em defesa própria, mas ele foi atendido no braço e, a partir deste momento, ele iniciou um diálogo com os índios, porque ele estava colocando, na verdade, ele estava botando postes de luz na Amazônia, né? Ele era um engenheiro. Então, eu muito chocado com o silêncio das Forças Armadas, que eles têm como objetivo a segurança nacional, mas a segurança nacional é também defender o nosso território. O nosso território não se defende só nas fronteiras, se defende na própria floresta, ou seja, quando deixam destruir a floresta e destruir os rios, estão destruindo o Brasil. O Brasil está sendo invadido por forças destrutivas e nós não temos quem nos defenda, né? Porque essas forças que estão no poder são as forças que estão atacando o Brasil. Então, Júlio, eu decidi ler essa carta um pouco também como resposta à tua intervenção, porque essa tua emoção, a emoção da Renata, a emoção do Rafael, é a emoção que nós vivemos durante todo esse tempo, e como transformar nossa emoção, nosso sentimento, a nossa indignação, como tu disseste, Júlio, em palavras, e em palavras que irradiassem para os demais, não eram palavras só que nos tocassem a nós. Esse é um ponto fundamental, né? Ou seja, e nesse sentido tem uma coisa muito interessante que eu queria dizer. Esse livro está composto com o estilo do Edson e com o meu estilo. São estilos diferentes de escrita, evidentemente. Cada um escreve com o seu próprio estilo. E se o Rafael... quem é que me apresentou? Não foi o Rafael que apresentou, foi uma moça do Bion, a primeira que falou, como é que é o nome dela? Hã? Maria Luísa. Maria Luísa. Tu que me apresentasse, Maria Luísa, como escritor, o Edson tem que ser apresentado como escritor, porque ele também é escritor. Ali na coisa, não, ele não aparece como escritor. Não aparece, né?
Bom, então eu quero dizer assim, né? O western tem, mas são estilos diferentes, mas que eles jogam para o conjunto, né? Como, bom, são dois jogadores de um time que cada um tem seu estilo, cada um tem sua técnica, mas tem momentos como esse que a Renata falou, que eu acho que, eu não sei se tu falaste da Praia de Copacabana ou do outro, porque tem dois textos, né? Porque tu falaste que tem o texto das cinzas e tem... Eu acho que é o mesmo texto, não, Edson? Não, são dois. São dois textos diferentes. Dois, Tá. E o texto da Praia de Copacabana, das coisas. Bom, então, essa questão da irradiação, eu acho que é uma questão central. E tomara que o que o Júlio disse seja verdade e esse livro continue irradiando para o futuro. Sim. Tem algo ali que só um comentário também, juntando um ponto que o Júlio comentou e com a Renata, que é essa dimensão temporal, né? E tu enviou uma carta, né, em outro tempo, né, essa história tão bacana aí do Marechal Rondon. Mas eu também tenho essa sensação, né, eu acho que o Júlio acabou apontando, que também são textos endereçados talvez por um outro tempo de leitura. Nós estamos ainda, assim, mesmo nós que escrevemos, muito atônitos e sem saber exatamente o que estamos vivendo, né? Num dos textos tem essa epígrafe da Marguerite Duras, que eu acho tão importante, uma frase, quando ela diz: é a esta incompreensão que eu me dirijo sempre. Talvez seja um bom resumo do que é o trabalho da arte, né? Essa tentativa de cercar, de dar conta dessa incompreensão, e talvez o nosso trabalho também, como, né, de escuta do sofrimento humano, ter esse princípio que é sempre a essa incompreensão que nos dirigimos sempre, né? Então, certamente, né, as palavras ali da Renata, né, riso, radiação, tempestade, metamorfose, compaixão, fazem parte, eu acho, desse desafio. Incluiríamos aí, então, essa outra palavra que o Júlio enfatizou, que é a testemunha, né? E acho muito importante porque, queiramos ou não, nós aqui, por exemplo, estamos juntos, né, nessa conversa, nós todos temos eu diria, um dever de testemunha, da maneira que cada um faz, né? Não necessariamente escrevendo um livro, não necessariamente produzindo uma obra de arte, mas algum tipo de registro que possa estar no trabalho, que é se fazer responsável por aquilo que nós estamos vivendo, né? E eu acho que isso é difícil, né? É um pouco, talvez, ser guardião da metamorfose, né? Bom, alguns produzem poemas, mas a gente também pode estar atento, que guardar as metamorfoses é proteger as coisas da destruição, né? Porque a metamorfose é a vida, é a transformação. Quando se impede isso, nós estamos no campo da morte, e é isso que nós estamos vivendo no Brasil, né? Uma certa imposição de uma lógica de vida que é, de forma escancarada, completamente destrutiva, né? E eu tive lá na Bienal, Renata, eu vi, enfim, eu achei incrível, né? Olha, até não vou estragar a surpresa de tu não querer dizer qual eram os objetos que estavam do lado, eu não vou dizer, mas até se quiser comentar, porque eu acho que tem tudo a ver, assim, o suspense que tu fez, porque nós estamos ali diante de objetos testemunha, né? E que a sacação ali dessa pedra como testemunha de uma história, né? E desses outros objetos, né, que tu deixasse suspenso, que tem tudo a ver também com o que o Bruno acabou de falar, né? Tem tudo a ver com a história dos indígenas, enfim, né? Uhum. E é muito interessante isso que o Júlio traz, porque aquilo que eu falei no início, aquela associação que eu fiz do livro com as veias abertas da América Latina,
que foi muito esse sentimento, porque quando eu li As Veias Abertas é muito isso, a gente está lendo e é algo que, na minha experiência, foi de um outro tempo, mas lendo o livro de vocês, né, tem esses sentimentos que o Júlio traz, tá lendo sobre esse registro e que a gente está vivendo. É registro, mas é testemunho, né? É memória, mas é experiência do presente. Então, quer dizer, tem algo, né, para frente, tem algo que esse livro a gente está lendo hoje, mas ele parece ser escrito para ser lido lá na frente e, tipo, o que aconteceu ali, né? Mas a gente, nesse tempo, poder pensar o que a gente pode fazer, né, como isso que tu está falando, né, Edson, como a parte de cada um de nós, né, como testemunha, como reconstrutor de toda essa devastação, né, que o Abrão traz e que vocês trazem, né? E também isso que o Abrão traz, eu acho interessante do estilo do texto. Eu fiquei pensando, né? Claro que tem a familiaridade ali, alguns textos o Abrão já vinha compartilhando no Face, né? Tu mesmo, Edson, alguma outra passagem também. Então, quem já está mais familiarizado, né? A gente vai lendo o texto e vendo, ó, esse texto do Edson, esse do Abrão, mas teve ali uns 2, 3 textos que eu estava lendo e eu já estava nessa dinâmica, né? Nessa atmosfera do livro em que ficava ali, bom, de quem que é esse texto, a gente seguindo essas pistas, assim, então é uma combinação que ficou muito, uma feliz combinação, assim, né, dos textos, ensaios, crônicas, enfim, que seja, né. Porque só no final do texto que aparecia, né, o as ES e o iniciais, AS. aparecem as iniciais, né? Exato. Não vale tu começar o texto e já ver lá as iniciais, é melhor ir lendo. Não, é para o final. Tem uma coisa que a Renata trouxe da leitura do Canetti sobre a metamorfose, né? Bom, eu penso que nós, na psicanálise, temos que pensar a metamorfose, né? E não só a metamorfose do analisando, né? Mas a metamorfose de cada um. E a metamorfose que a psicanálise é capaz ou não, e os limites da metamorfose de cada um, ou da própria psicanálise. Enfim, essa é uma questão interessante, né? Porque vocês percebem que uma das formas de ler o livro, tem muitas formas de ler, mas uma das formas de ler é o quanto que tanto Edson como eu, como psicanalistas, nos sentimos cômodos dentro da psicanálise, mas não estamos limitados à psicanálise. Como Freud não teve limitado, como Bion não teve limitado, como Lacan não teve limitado, né? Como Winnicott não teve limitado, ou seja, a psicanálise não teria se formado sem as artes, né? Sem no caso do Freud, a arqueologia, né? Toda aquela questão toda da história e da pré-história, enfim, quantos conhecimentos, né? Que têm que ser reunidos. A psicanálise teve uma metamorfose fantástica, né? Isso eu já comentei uma vez aqui no Bion, durante a Primeira Guerra Mundial, naquele texto famoso do Freud sobre a guerra em 1915, e logo que terminou a Primeira Guerra Mundial, o texto mais importante dele já estava mais ou menos todo organizado, em fevereiro de 1919, que é o Mais Além do Princípio do Prazer. E tudo o que impactou no Freud como ser humano, a Primeira Guerra Mundial impactou na humanidade, impactou nas artes, impactou no conhecimento geral, mas falando na coisa específica, né, dessa obra. Então, como é que nós, vivendo o que nós estamos vivendo, isso tem que nos impactar e o que nós fazemos com esse impacto? Como é que nós transformamos a questão da metamorfose, né? Esse traumatismo que a gente vive, esses momentos traumáticos e tão sofridos, e quando eu digo nós, não é o Edson e eu, é todos nós. Quer dizer, eu acho que o livro ele tem o tempo todo, quando o leitor vai entrando no livro, pelo menos assim, por exemplo, o outro dia o Edson me fez uma gentileza. O Edson é uma pessoa que vocês conhecem, muito gentil. O Júlio Conte também, a Renata foi super gentil no seu comentário, o Bion é uma instituição super gentil com seus convidados. Mas o Edson me mandou
um comentário, sem dizer quem era a pessoa, de como ela se sentiu profundamente tocada, é uma artista de São Paulo, pelo texto dos Labirintos, que ela teve que reler, e como ela ficou impactada sobre essa questão toda dos labirintos, que tu, Rafael, trouxesse um pouco de passagem, mas ela fez uma série de comentários a nível de como a alma dela foi tocada. Pô, quando eu li aquilo ali, eu digo, pá, tu vê, eu nem sei quem é, nem perguntei para o Edson quem é, também não importa tanto assim, né? É uma pessoa que eu não conheço, é uma artista. E aí eu disse, pá, o que é, né? De repente, essa coisa, né, de a gente se comunicar, de a gente se posicionar, de a gente não ficar indiferente a tudo que está acontecendo, de a gente poder fazer as pessoas, não sei, se encontrarem, se aliviarem, se emocionarem, né? Eu já tinha lido um comentário que o Júlio botou no Instagram, eu não achei no Instagram, Júlio, se tu não me mandasse o texto que tu comentasse, eu me atrapalho. Mas, e aí ele falou dessa questão do futuro, eu fiquei assim pensando, pá, mas será mesmo? A gente não sabe, é uma aposta, é uma ideia, é uma imaginação, mas é bacana, né? A gente poder ter essa riqueza de imaginação. Que me ocorreu agora também, que nesse tema do imaginar, que talvez uma das maiores violências, é difícil, né, fazer comparações com violências, todas são terríveis, né? Mas quando nos é roubado, né, apagado a nossa condição de sonhar e de ter esperança, talvez seja a pior ruína, né, que um coletivo, né, que uma nação pode ter. Porque realmente é a entrega total ao poder do tirano, né? Porque a condição de sonhar, a condição de imaginar sempre gerou revolta. Não tem como pensar a arte e a produção artística sem um movimento, sempre, isso é na história, de ir na contracorrente, de uma revolta, de uma crítica, né? A arte necessariamente tem essa função, né? Nem sempre a arte tem essa relação com a beleza, no sentido que a gente entende, ela é incômoda, né? Porque eu só queria também lembrar isso, né, de que resgatar essa potência, né, que tem a ver também com essa palavra utopia, que é a nossa condição de, apesar de tudo que estamos vivendo, continuarmos sonhando, é o que nos leva adiante, né? O Abrão tem vários textos, ele trabalha muito a questão dos campos, né, onde justamente essa potência de apesar de tudo, né, imaginar um outro mundo, nem que seja para contar, né, para sobreviver, para poder contar, é o que fez com que muitas pessoas tivessem ali a condição de poderem ter sobrevivido. E é isso, é só essa imagem. Assim, eu trago, a questão é que a gente, às vezes, lê uma notícia, né, tantas situações que a gente vai vivendo, e percebe que, às vezes, uma imagem, né, uma notícia, ela pode gerar todo um pensamento. O último texto do livro, eu fiquei muito tocado com uma imagem de um jovem de 16 anos, né, marroquino, Ashraf Sabir. Né? Alguns devem ter lido essa notícia, né? Um menino que atravessou a nado parte do Estreito de Gibraltar, do Mediterrâneo, para tentar chegar na Espanha, na ilha de Ceuta, enrolado em garrafas de plástico, né? E tem toda uma história dele da busca, né? Eu fiquei muito comovido, né? Da busca deste
outro mundo desse desejo de mudança, né? E ele faz isso com o próprio corpo, né? Inclusive tem imagens na internet, né, dele chegando e ser recebido pela polícia. Enfim. Então, essa é uma imagem, né, que para mim ficou muito significativa, né, que eu acho que diz de todos nós, né, estamos naufragando, né, e estamos mesmo, muita gente naufragou, né, muita gente morreu, muita gente, mais de 600 mil pessoas que não vão poder contar essa história, mas, apesar disso, né, poder retomar e recolher essa força, né, que é o título do texto, Sonhar Juntos para Não Naufragar, é essa aposta, né, que mesmo nessa situação mais extrema, se a gente continuar apostando nessa força da imaginação, e que não é nenhuma garantia, não se trata de algo otimista, né, vai ser melhor, não é isso, sabe? É justamente poder enfrentar a situação. Eu acho que, não sei, me parece que nós não temos outro caminho, né? Eu vejo nosso trabalho na psicanálise como isso, né? Eu acho que a gente faz essa travessia com os nossos pacientes, né? Muitas vezes não sabemos exatamente como salvá-los, né? Nem se trata de salvá-los no sentido clássico, né? Mas de dar a chance, né, para que as pessoas possam, né, querer mudar de lugar. Se alguém nos procura, é porque pelo menos estão tocados, né, por esse desejo. Então é isso, eu acho que essa imagem, né, para mim, da imaginação, das utopias, tem muito a ver com o nosso trabalho, sabe? O nosso trabalho cotidiano, que não é fácil, né? E, Edson, eu te escutando agora, eu pensei em algo que eu acho que é bem interessante de comentar sobre o livro de vocês, que são muitos livros num livro, né? Porque a gente aqui está conversando sobre alguns aspectos e que é uma parte, né? Uma pequena parte do livro, assim, a gente está falando de todas essas questões sociais, as questões do tempo que a gente vive, né? Do testemunho, das caixas pretas e tal, que tu traz muito bem ali no livro. E eu estava pensando aqui na experiência de vocês, que vocês imprimem no livro também, né? Quando o Abrão fala da experiência em Buenos Aires, aquela passagem incrível, assim, quando tu conta sobre o contato com o teu avô na tua viagem ao Ceará de ônibus, né? E não vou dar spoiler, mas quando o movimento de tu já ia voltar e tu volta e naquele movimento eu volto também e leio de volta desde a parte anterior do parágrafo. E é muito interessante porque a gente vai viajando juntos, assim, né? Então é um livro que ele traz também a particularidade, a singularidade, essa coisa do indivíduo, né? Esse diálogo entre o social e o individual, né? Quando vocês falam ali sobre a questão da felicidade, mas ao fim, aquela crônica sobre conflito, né? Acho que é do Abrão, que ele traz ali o Rasga Coração, do Jorge Furtado, que eu achei incrível, assim, que é um trabalho magnífico, né? Então todo esse diálogo com a arte, aquela frase, né, no texto do Guides, quando fala que a função da arte é introduzir vertigem e ordenação em nossas vidas. Então, toda essa pluralidade do livro eu acho fundamental destacar, porque, enfim, vale a pena ler, porque é um universo em expansão, como diria o Bion, né, o livro de vocês. Alguém mais gostaria de fazer algum O comentário? Lucas levantou a mão. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, eu sou convidado externo, eu acompanho o Bion ali nas redes sociais e sempre que eu posso, eu compareço. Queria agradecer a presença dos autores. É muito bom estar conhecendo pessoas e ainda mais nesse sentido, né, do campo da psicanálise. Eu percebo assim que, como foi trazido no início sobre o trauma, que é muito difícil para pessoas que estão na psicanálise elaborar esse trauma. E às vezes eu fico pensando para aquelas pessoas que não conhecem o campo da psicanálise, o quanto é mais difícil ainda, porque realmente os campos de hoje, a verdade de hoje, ela é um pouco dura, né? De não saber o amanhã. Então, acho que imaginar o amanhã é uma boa proposta.
Não li o livro, mas certamente eu vou ler. Queria agradecer pelo empenho de vocês, que vocês se dedicaram todo esse tempo de profissão e agora trazendo um pouco a mais disso do que vocês elaboraram. É realmente satisfatório para quem está começando. Muito obrigado. Eu não sei, queria fazer uma pergunta, eu já vou comentar isso que o Lucas falou, que a gente, da angústia que a gente não sabe o amanhã, mas é uma vantagem não saber o amanhã também, Lucas. Porque se a gente já soubesse, né? Mas, ou seja, é um jogo, né? Ou seja, tem pessoa, por isso que a gente diferencia quando a gente faz a apresentação no livro, que imaginar não é adivinhar. Então, nós não estamos adivinhando amanhã, nós não somos adivinhos. A imaginação é uma coisa, digamos assim, que envolve, né? Imaginar é voar, né? Por isso que a gente diz, né, dar asas à imaginação, né? Porque a imaginação tem uma questão, né, desse voo, né? De a gente não caminhar com os dois pés na terra, né? Ou seja, alguma coisa tem que estar um pouco no ar, né? Ou seja, e vocês sabem, já que estamos assim, né, assim evoluindo, deixa eu fazer uma... O Edson e eu tivemos um dos programas que a gente teve de entrevista foi com a Rádio Gaúcha. Foi uma conversa muito interessante e tal, e numa hora lá, o Paulo Germano e eu estávamos um pouco mais céticos em relação à realidade social e política, e o Edson entrou com o princípio esperança, assim, né? E disse assim, não, que ele era mais otimista, enfim, fez uma série de comentários. Então, ficou aquela coisa assim, né? Então, eu brinquei que eu, cada vez que encontro alguém otimista, eu torço sempre para o otimista. E eu não torço para o que eu estou pensando, eu torço para quem está numa atitude mais otimista que a minha, por exemplo, né? Mas aí eu brinquei naquele momento e disse assim, vocês vejam só, eu sou colorado, isso foi há quase 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, eu sou colorado, mas acho que o Inter não vai entrar na Libertadores. Mas eu torço para que entre, mas acho que não vai entrar. Aí o Paulo Germano disse assim, pô, e eu sou gremista e acho que nós vamos cair para a 2ª divisão, eu não gostaria de cair, mas acho que nós vamos cair. Então, fizemos uma brincadeira, né, dessa questão, né? É claro que o que está se jogando, né, do ponto de vista do Brasil, o que está se jogando a nível da saúde do mundo, é coisa que envolve morte, né? Não é só um esporte, não é só um jogo, é coisa que envolve, como disse o Edson, né, são mais de 615 mil mortos, são 615 mil famílias, são 615 mil... muito mais de 615 mil parentes, são muito mais de 615 mil vizinhos, né? Quer dizer, quem é que não conhece alguém que morreu por Covid? Ou quem é que teve sequelas importantes pelo Covid? Então, eu acho que o que a gente tem que se cuidar, mas cuidar, e um cuidar o outro, é não se afundar. Porque se a gente se afundar, tudo vai ficar pior. Isso é um longo aprendizado que eu fui tendo ao longo da vida, seja estudando Segunda Guerra Mundial, os campos de extermínio, seja lendo histórias. O Edson contou uma história desse adolescente, né? Tem uma história que eu acho que não está no livro, que eu escrevi depois do livro, de um menino de 10 anos, né, que o Curzio Malaparte recolhe no livro Caputo, durante a Segunda Guerra Mundial, que os alemães agarram um menino de 10 anos que estava tiroteando de dentro de uma casa
e eles armam um pelotão de fuzilamento, né, para matar o menino, porque o menino tinha 10 anos, mas estava com uma arma defendendo a última casa de uma pequena aldeia de um cerco alemão. Então, quando vão matar o menino, o comandante alemão disse assim, não atirem. E ele chama o menino e disse, eu vou te dar uma chance de ficar vivo. Uma só. Se tu não acertar a pergunta que eu vou te fazer, tu vai morrer. Se tu acertar, tu não vai morrer. E olha bem meus olhos, ele estava de óculos. Um dos olhos não é natural. Ele é um olho de vidro feito de forma perfeita, que não dá para diferenciar qual é o olho de vidro e qual é o olho que não é de vidro. E o menino olha e aponta qual é o olho de vidro. E acerta. E o comandante, chocado, pergunta, como é que tu acertasse? E o menino responde, porque esse olho de vidro tem algo de humano. E eu sempre me impressiono com a coragem desse menino, como o Edson se impressionou com a coragem desse adolescente atravessando, né, Edson? Eu acho que tu traz essa do menino, ou tu traz aquela do taxista, né? Ou eu trago, sei lá, do sábio no campo de Auschwitz, né? Ou o cachorro no campo de concentração, ou esse menino agora que eu contei, porque são histórias que nos trazem coragem, que nos dão coragem e que nos colocam que se nós não tivermos coragem agora, vamos ter coragem quando? Vocês veem que um psicanalista tem que ter coragem, né? Porque nós estamos escutando problemas, situações, às vezes sofridas, trágicas, terríveis. Pô, nós temos que ter coragem para escutar, para não ficar completamente dominado pela história, para pensar se a gente tem algo a dizer ou não. Então, vocês veem que nós estamos desafiados, mas estamos desafiados como psicanalistas dentro do consultório, mas também fora do consultório. Que resposta nós, psicanalistas, damos para o que está acontecendo? Essa é uma questão, né? Que eu acho que é um desafio que eu penso que faz parte da vida da gente. E trazer gente com coragem nos encoraja, né? Ou seja... A Magda gostaria de fazer uma pergunta. Vamos, Magda. Não quero perguntar, quero comentar. Melhor. Primeiro, a associação que eu fiz de uma frase que eu ouvi, eu acho que semana passada, que coragem é medo com responsabilidade. E agradecer muito ao Edson e ao Abrão por esse momento. Eu acho que eu fui ficando tocada de uma forma preocupante, vamos dizer assim, no sentido de ficar mais consciente da preocupação que nós temos que ter, né, com esse todo que vocês estão trazendo. E me lembrei também, Abrão, que há mais ou menos uns 7 anos atrás eu te propus uma jornada com o tema humor. E tu me disseste assim, não, então vamos falar do humor e do horror. E eu levei algum tempo para entender por que tu estava querendo juntar uma coisa com a outra. E agora, quando tu fala que tu gosta de ouvir os que são mais otimistas, eu quero te dizer que eu te vejo muito como uma pessoa otimista, né? Porque, sim, a gente juntou 2 temas que estão em pontas opostas, vamos dizer assim, né? Do espectro e que fazem parte da vida humana e que
A saída é a arte, é a imaginação, é o humor. Então, só isso, assim, para dizer para vocês, Edson, acho que tu já veio mais do que 2 vezes ao Instituto Bion. A gente gosta muito de te receber. O Abrão já é mais ou menos assim, uma peça da casa, assim, né? E muito obrigada pela presença de vocês. Eu não li o livro ainda, mas eu estava dizendo no início que só a leitura do prefácio já nos deixa super curiosos. Parabéns por mais essa obra de arte, que vocês tenham bastante sucesso. Uma coisa, Magda, que eu não disse, em homenagem até ao Júlio, que está aí, ou não está mais, não importa. Tá aí. Tá. É que parece, né, Júlio, que o Grêmio ganhou. Então, digamos assim... Não foi para a segunda divisão? Não, ainda 3 a 0. não, ainda não. 3 a 0 Ele pode ir para a segunda. 3-0. Ele tem que ainda ganhar mais 2, né? Enfim, pode ser que não precise 2 e tal, mas, bom, pelo menos hoje ganhou, o Bahia perdeu, então hoje nós podemos dizer que, bom, o azul pode dormir mais aliviado e mais confiante. Mas eu queria dizer, Magda, uma outra coisa para ti. Essa questão do humor e do horror, eu estava comentando, um dos artigos que eu escrevi no Face ultimamente é terror e alegria, que algo tem que ver também com essa questão do humor e do horror, a questão do terror e da alegria, que é uma antropóloga americana diz que nós estamos no meio do terror, mas que nós não podemos perder a alegria mesmo no meio do terror. E a Eliane Brum, que no livro dela sobre a floresta amazônica, que eu recomendo para todos vocês, é um grande livro, Não é só sobre a floresta, é sobre a condição humana, é sobre esse momento da humanidade, é sobre... Ela fala da vida dela, mas ela fala, eu acho que da vida de todos nós. E ela fala disso, né? Da questão do terror e a questão da alegria. Então, é interessante isso, né? Ao mesmo tempo que são 2 coisas completamente opostas, elas convivem, né? Nós temos que dar conta desse terror, mas sem ficar profundamente abatidos e desanimados. É complicado isso, não é? É um desafio, né? Não, às vezes a gente está desanimado, né? Às vezes a gente está abatido, né? Mas seguir produzindo, seguir conversando, entende? Poder, por exemplo, sei lá, daqui a 1 ano, por exemplo, falando de futuro, como o Júlio Conte trouxe, trazer um debate, todo mundo tendo lido, estudado e querendo fazer algo parecido ao que a Renata fez, ao que o Júlio fez, ao que o Rafael fez, entende? Mas nós podendo discutir tantas coisas. Por exemplo, hoje eu decidi não discutir os labirintos, mas é um tema. É um tema que, para mim, me toca muito, né? Assim como o Edson trabalhou com tanto brilhantismo na questão do deserto. Mas a gratidão de estar aqui com vocês é muito grande. Nós estamos chegando no nosso horário, então vamos finalizando. Quero agradecer, assim, em nome do Instituto Bion, ao Abraão, ao Edson, por essa noite assim tão potente e emocionante, né? E que possamos seguir com a esperança, né, de enfrentar junto, né, tudo que está por aí e imaginar esse amanhã, né? Então, muito obrigado a todos. Também queria agradecer, Luísa, mais uma vez a presença do Abrão e do Edson, né, e conosco aqui no Instituto Bion, enfim, e essa ideia do Abrão é excelente, né, de a gente poder ter novos encontros para pensar o livro, com essa ideia de que o livro, né, com as reverberações, e também com essa questão do otimismo que
que me ocorre, assim, que a gente ainda está nos eventos online, mas já é uma alegria a gente ter encontros presenciais, como no lançamento do livro mês passado na Bamboletras, né? Foi uma alegria imensa estar com vocês de novo, depois de tanto tempo só no virtual, e a gente segue, né, nas redes e nas ruas aí, com os encontros, e que eles se ampliem, né, se propaguem. E obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.